A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sejam muito bem-vindos aqui no seu ambiente virtual de estudo do curso de Teologia do Ministério Gênesis. Nesse vídeo nós vamos responder uma pergunta, algo um pouco polêmico que nós colocamos lá no grupo, com o tema, ou melhor, a pergunta: Deus abandona o ser humano? Então essa foi a pergunta. Então nós vamos aqui compartilhar alguns textos e nós vamos refletir sobre isso. Deus abandona ou não? Lá na pergunta no grupo, a pergunta está: Deus abandona o ser humano? E tem a opção sim, a opção não e a opção depende. Ninguém respondeu a opção sim. Algumas pessoas, se eu não me engano, 7 respondeu a opção não e algumas pessoas respondeu depende. Já respondendo essa pergunta, Deus abandona o ser humano? Eu escolho a opção de resposta depende. Por que depende? Porque nós vamos ver aqui, em algumas anotações que eu fiz, nós vamos ver que em Romanos, no capítulo 1, Deus falando a respeito de algumas pessoas, ou uma classe de pessoas, ele fala que Deus, o escritor, o apóstolo Paulo, fala que Deus os entregou, Deus os deixou, os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades, seus próprios desejos. Então, parafraseando, fala que Deus abandonou. E, em contrapartida, em Hebreus, deixa eu achar aqui, 13:5, Hebreus 13:5 diz que ele mesmo disse, o texto, ele mesmo disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Então, em Romanos, fala que Deus abandonou algumas pessoas, deixou algumas pessoas, os entregou, os deixou às suas próprias concupiscências. E no livro aos Hebreus 13:5 fala que jamais Deus nos deixará e jamais nos abandonará. Então vamos entender aqui algumas coisas. Primeira situação aqui que eu preciso entender é a quem Deus está falando. Essa questão é uma questão hermenêutica. Eu preciso entender para quem Deus está falando, a quem Deus está falando. Lá na carta aos Romanos, Deus está falando a um grupo de pessoas, a pessoas que abandonaram completamente a verdade, tendo conhecimento da verdade, rejeitou essa verdade e escolheu viver segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Então, esse tipo de pessoa, ali Deus está falando a pessoas que tiveram um conhecimento da verdade e não teve a verdade por verdade, mas eles se desviaram e escolheram, optaram por viver da maneira que eles desejaram. Então você leia Romanos 1 e ali fala que esse tipo de pessoas, eles mudaram o uso natural das coisas e se inflamaram, mulheres com mulheres, homens com homens, e ali com esse comportamento pervertido desagradou a Deus e Deus os entregou, Deus os deixou. E em Hebreus 13:5 está falando de um povo, de pessoas que andam com Deus, de pessoas que obedecem a Deus, de pessoas que estão servindo a Deus. Então a questão mais importante aqui é: se você estamos obedecendo a Deus, Deus está conosco e não nos abandona. Porém, se nós nos desviarmos e vivermos conforme os nossos pensamentos, os nossos desejos, conforme a nossa carne, em Romanos, capítulo de número 1, ele diz que ele deixa, ele abandona. Então a grande questão aqui é o que eu tenho sempre falado e ensinado, que depende de uma decisão minha e sua. A nossa decisão, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão fazer com que Deus se mova ao nosso favor ou não. Então olha só, para um povo que desobedeceu,
para um povo que pecou, para um povo que escolheu viver na iniquidade, Deus fala: eu deixei, eu abandonei, eu os entreguei aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. E é um povo que Deus, que está andando com Deus, que está obedecendo a Deus, Deus fala assim, ele mesmo disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Então olha só, porque Deus disse nunca deixarei, nunca abandonarei. Então a questão assim, essa conexão de Romanos 1 com Hebreus, que Deus entrega o homem que rejeita o seu conhecimento, a verdade, né? Então, o homem lá em Romanos que Deus abandonou, ele rejeitou conscientemente a verdade. Ele teve o conhecimento da verdade e escolheu a mentira, escolheu o pecado. Então, Deus os entregou, Deus os deixou. E o povo em Hebreus, Deus promete nunca abandonar. Por quê? Porque é aquele que anda com ele. Então, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas definem o que Deus vai fazer a respeito de nós. Define como Deus vai agir ao nosso respeito. Então, olha só, essa comparação. O que existe é o homem que se afasta de Deus. Deus respeita essa escolha, mas para quem permanece, a promessa é absoluta. Então, respondendo aquela pergunta, depende. Deus abandona o ser humano? Depende. Abandona aqueles que escolheram, que rejeitaram conscientemente a verdade e optaram por viver uma vida de iniquidade. Deus os entrega aos seus desejos, aos seus pecados, à sua iniquidade. E aquele que escolheu andar com o Senhor, viver uma vida com Deus, obedecendo, cumprindo a palavra, Deus nunca os abandona. Tem um texto interessante, uma passagem interessante lá no livro de Jeremias. Você depois leia lá, estuda Jeremias capítulo 18, que Deus promete edificar, promete abençoar uma nação, e essa nação, lá fala dessa maneira, essa nação que Deus prometeu edificar, abençoar, se ela fazer o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor Deus, ele arrepende daquilo que falou a respeito dessa nação. E da mesma maneira, sobre um povo, sobre uma nação, que Deus falou que executaria juízo, se esse povo, se essa nação se arrepender dos teus caminhos, Deus também se arrepende do mal que havia dito que seria feito, havia dito que executaria juízo. Deus se arrepende, Deus ele volta atrás, de acordo com a minha e a sua posição, a minha e a sua atitude. Então olha só, nós temos nós temos compartilhado que a minha e a sua atitude define literalmente o que eu e o que nós queremos viver de Deus. O sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus está no poder das nossas escolhas. Então Deus abandona um povo que abandonou ele, Deus abandona, Deus deixa, e Deus nunca abandona alguém que está na presença dele. Então Deus, ele não tem compromisso com a multidão, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém? Então olha só, se este vídeo, esta explicação respondeu a sua pergunta, deixa aí o seu like, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal e venha desfrutar mais e mais do seu ambiente virtual de estudo teológico e também do nosso curso de teologia presencial. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo terminou aqui e até o próximo. Deus abençoe.